Que Deus o abençoe a todos, principalmente aqueles que buscam a verdade de Deus, ou seja, sua palavra. Mas, amigo, estamos simplesmente, ou seja, com toda a simplicidade e honestidade para falar a você ou te alertar das pregações enganosas dos anticristos e de suas mentiras. Então, amigo, a palavra de Deus é eterna, desde o princípio. Então, veja, amigo, que qualquer palavra que os falsos pastores ou pregadores falarem com seu próprio entendimento, ou seja, com o entendimento desta terra, não é de Deus, pois é animal e diabólica. Pois nenhum homem do mundo ensina a palavra de Deus de vontade própria. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 15. Veja o que diz. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, amigo, você viu que qualquer frase ou palavra que os falsos pastores, ou seja, os anticristos, com sua boca, pronunciarem com a sabedoria desta terra, palavras vãs ou palavras distorcidas, então, amigo, se você busca a verdade, você identifica os anticristos fácil, muito fácil, porque a sabedoria que vem do alto, ou seja, dos céus, é pura, pacífica, com misericórdia, sem hipocrisia. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Veja o que diz. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, meus amigos, vocês vejam que, por mais que os falsos pastores, ou seja, os anticristos, tentem, mas não conseguem falar a verdadeira palavra de Deus, distorce aqui ou ali, mudam as palavras, tentam manipulam a verdade de Deus, tentam mudar situações, também tentam mudar acontecimentos. Então, vocês viram, amigos, que até os acontecimentos sobre a volta de Cristo, os anticristos tentam mudar, falando e anunciando que os acontecimentos do juízo final serão na volta de Cristo. Então, amigo, fazem isso para confundir o povo, fazer confusão, para o povo não entender. Mas, amigos, a sabedoria desses anticristos é desse mundo, pois são amigos desse mundo, pois priorizam as coisas deste mundo, como a ciência da terra e outros. Portanto, se são amigos deste mundo e apoiam e priorizam as coisas deste mundo, são inimigos de Deus e de seu Filho Jesus. Então, amigo, o tema é como age o anjo da morte aqui nesta terra. Então, a maioria das pessoas acham que o anjo da morte é o diabo, mas não é. Estão muito enganados. Veja bem, amigo, o que vamos falar. Ou seja, vamos perguntar para Jesus em suas palavras. Tudo que falamos está dentro da Bíblia Sagrada. Não temos arrogância de falar nada que não está dentro da Bíblia Sagrada. Então veja,
o que Jesus fala em suas palavras. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Veja o que diz: deu o mar os mortos que neles estavam. Então, amigo, você sabe o que a palavra de Deus está se referindo? Então, amigo, Deus está se referindo do inferno, que está dentro do mar, ou seja, há vários vulcões dentro do mar. Então, amigo, as pessoas que morrem ou morreram, os seus corpos físicos no mar, os espíritos de vida dessas pessoas ficam por lá mesmo. Mas os que não têm Deus nos seus corações. Veja bem, amigo, que praticamente a frase abaixo responde: a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Então, você viu, amigo, que a morte, ou seja, o anjo da morte, e o além, que significa o inferno. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja, amigo, é para provar para você a confirmação no versículo 14, veja o que diz. Veja, amigo, que o além representa o inferno, ou seja, passa desta vida para o além, ou seja, para o inferno. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, amigo, você quer saber os atos do anjo da morte, ou seja, de sua missão aqui na Terra? Então, amigo, a missão, ou seja, tarefa do anjo da morte é ceifar todos os espíritos ou alma das pessoas que não aceitaram Deus e seu Filho Jesus aqui na Terra, com todos os tipos de mal que existem aqui na Terra. E o número dessas pessoas que serão ceifadas pelo anjo da morte é a quarta parte de almas que serão ceifadas. Desde o dilúvio, ou seja, depois do dilúvio, com todos os tipos de mal. Como está escrito na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 6, versículo 7. E quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Versículo 8. Eu olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. E foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, amigo, você entendeu o que significa, ou seja, o significado do versículo 8? Então, essas pessoas todos os que não creem em Deus e no seu Filho Jesus, desde o dilúvio até o nosso tempo. Então, amigo, essas coisas aconteceram e estão acontecendo e vão acontecer até a volta do Senhor Jesus. Então, amigo, você é testemunha dessas coisas, pois você vive aqui nesta terra
e presencia todos esses acontecimentos. Veja, amigo, quando uma pessoa é contaminada com uma doença maligna, além de sofrer em cima de uma cama, vários anos, ainda quando a sua vida é ceifada pelo anjo da morte, ainda sofrerá mais nos quintos dos infernos, para sempre, porque é um filho da perdição. Então, amigo, você sabe que o anjo da morte é comandado pelo diabo, e a todos os anjos diabólicos que foram expulsos do céu junto com o diabo, e todos os seres humanos que não creem em Deus e no seu Filho Jesus. Todos são comandados pelo diabo. A terra está também no comando do diabo. Então, amigo, todas essas coisas estão no comando do diabo, pois foi-lhe dado este poder na terra. Então, amigo, o diabo tem o poder sobre todas estas coisas, como está escrito nas palavras de Deus. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Veja e confira, amigo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, nação e língua. Mas, meus amigos, nós que somos filhos de Deus, não estamos debaixo desse poder do diabo. Embora nós somos moradores desta terra, sabemos que lhe permitido por Deus esse poder. Mas batalhamos contra ele. Amigo, muitas vezes somos vencidos, mas perseveremos até o fim e seremos salvos. Bom, agradecemos em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.